Vamos lá. Duas possibilidades aí em relação à Aero Europa, né? Essa aeronave. O ITCZ, então, é uma zona de convergência. Convergência do quê? De ventos, né? Ventos do hemisfério norte e sul, que a gente chama de alísios. Eles convergem, sobem, né? Formando nebulosidade. Essa nebulosidade, dia e noite, sobre o oceano muito aquecido, né? Na região equatorial, ele acaba formando nuvens de trovoada, são as nuvens cumulonimbus. Tanto que o Air France passou por uma situação daquela, Air Europa ou passou pela região da ITCZ, ou teve um outro tipo de causa, a turbulência, que pode ter sido CAT, né? Ter encontrado ventos muito intensos e ter ocorrido esse incidente aí por conta de turbulência em ar claro, que aí tem a ver com ventos fortes em níveis elevados. Então, duas possibilidades. No site de notícias, a única informação que eu consegui foi que um passageiro comentou que o céu estava claro, que não tinha nuvens, né? E o pouso foi 2h30 da manhã em Natal, tá? A imagem de satélite mostra ITCZ mais ao norte, então talvez tenha sido não ITCZ necessariamente, mas pode ter sido turbulência em ar claro, que a gente chama de Clear Air Turbulence, tá? Então são duas possibilidades prováveis de causa, né, em relação a essa turbulência. Eu fico imaginando algumas empresas internacionais de baixo custo querendo usar aquele espaço que o passageiro ficou lá em cima, mas aí é uma brincadeira, tá? Espero que ninguém dessas empresas de baixo custo me ouça, né? Senão eles vão usar esse espaço também para vender passagem. Boa ideia, professor Adalberto. Já quiseram colocar passageiro quase em pé, né, numa empresa europeia. Mas aí ia ter uma cinta de emagrecimento ali. De pé, mas seguro, né? Tá sobrando espaço, vamos botar passageiro, pô. Oxa vida. Tem lá, vamos trocar o BIM de carga por BIM de passageiro. Um BIM combo. Tá? Mas é brincadeira, né? E ainda cobra mais caro porque o sujeito vai deitado na horizontal, olha só. Vai ser um BIM leito. Eu passei para o Robert, a gente teve só a Aero Europa, mas a gente teve a Singapura, teve o Catar, e no dia 20 de junho teve um da Aerolíneas, né, saindo de Santiago para Aeroparque, e sobre os Andes também encontrou turbulência, mas ali pode ter duas causas, né? Você pode ter a causa orográfica, então o vento passando na montanha causando, né, turbulência, ou até também a turbulência em ar claro ali, tá? Por isso que é um dos trechos ali mais complicados em relação à turbulência, e as empresas já têm procedimentos específicos para atravessar ou não aquele trecho, né, de Santiago-Mendoza, né? Ele já tem o trecho, o Robert sabe, o comandante Pescada também, né? O pessoal está pedindo para você voltar lá para voar na Latam, Peter também, né? Peter também, tá? Mas é interessante, já foram vários casos, né? Que eu anotei aqui, são 4, né? O da Singapura teve, inclusive, um óbito, né? Foi, mas parece que foi o coração, e a gente, talvez até pelo estresse, né, da situação, acabou causando, né, esse problema do coração, e o passageiro veio a falecer. Você falou dos Andes, desse voo da Aerolíneas, é impressionante, né, a gravação do vídeo, né? Mas eu recordo uma vez, eu estava de passageiro no 777 da Varig, voltando de Santiago Guarulhos, e de uma hora para outra, eu sempre... bom, lá naquela área você sempre está de cinto, aliás, vale como sugestão aqui, pessoal, voo inteiro de cinto, se tiver, só quando precisar ir no toalete, mas fica de cinto... Não, obrigação. É obrigação, mas tem gente que apagou o seatbelt, sinal de seatbelt, e tira, não, porque aperta. Pessoal, não precisa deixar apertado demais, mas deixa ele que ele te segure numa surpresa, né? Começou a sentir aquele balancinho, parece onda do mar, assim, falou, opa,
pode vir surpresa, dá aquela apertada mais forte, né? É a dica. E nesse voo da Varig do 777, a gente começou a cruzar os Andes, né, voltando para Guarulhos, de repente o 777, hein, que é grandão, pesadão, ele começou a subir com tudo. Como se alguém desse um soco no avião por baixo, e você escutava o barulho da corrente ascendente empurrando o avião né, na direção, né, vertical para cima, né? E aí foi aquela hora que eu dei aquela apertada mais forte, falei assim, tudo que sobe desce. E foi em seguida. Por sorte, imagina a gritaria, né? Foi aquela gritaria. Por sorte, não teve avaria ou passageiro que se machucou. Mas depois eu fui para o cockpit e o comandante falou assim, olha, Robert, acho que na minha carreira aqui na Varig foi a primeira vez que eu peguei um negócio desse. Ele falou assim, acho que chegou razão positiva de 8 mil, e aí ele despencou com 3 mil para baixo, né, na razão vertical, né? Então, vocês imaginam, 8 mil e depois 3 mil, em questão de segundos, né? Então, despencou o 777. Então, pessoal, sempre de seatbelts, né? Os cintos atados. Vai no banheiro, aí não tem jeito, tem que soltar. Mas, preferencialmente, né, vá nas horas que você percebe que o ar está mais calmo, porque, assim, quando começa aquela turbulência, pode vir uma turbulência de céu claro, severa, de repente, ou moderada, você começa a sentir, como eu falei, começam a ver as ondas, aqueles solavancos menores. Então, vá ao toalete, se possível, quando o ar está mais calmo, que você fala, olha, aparentemente está tudo tranquilo. Mas eu volto a pergunta, né, Robert? Não vamos nunca esquecer, ali nos Andes, né? É o recorde mundial de altitude de voo com planador, né? 76 mil pés. Olha só. O Concagua está 23 mil pés, 7 mil metros, né? Isso. E o que é interessante, a Singapura mudou até o procedimento de serviço de bordo para tirar a bebida quente. Imagine bebida quente no meio da turbulência. Caramba. E a Korean Air, essa semana também parece que vão antecipar o encerramento de serviço de bordo para não estarem, né, ainda no corredor, os comissários com serviço, já no início da descida. Então, eles vão encerrar bem antes, né? Mas, só voltando à pergunta, Cabral, você acha, pelas estatísticas que você tem acompanhado, né, ao longo da sua carreira como meteorologista, você acha que pioraram as turbulências? Olha, essas bem recentes, elas têm aparecido mais. Mas precisaria pegar uma estatística de mais tempo, porque a gente também teve aumento de movimentos, né? Também tem isso. Exatamente. Você aumenta movimentos em todo o globo. Então, você tem que fazer uma estatística. Por exemplo, eu fiz um trabalho de estatística de tesoura de vento, e Guarulhos tem um recorde. Tudo bem, mas lá tem muito mais movimento, né? Então, a gente tem que fazer uma estatística levantando o número de movimentos e o número de casos, né, de turbulência moderada até severa, são as que aparecem, né, nos códigos meteorológicos. Então, a gente tem que pensar nisso. E o que tem havido? Aí, quem voa há muito tempo sabe que a nebulosidade convectiva, as trovoadas, elas estão mais intensas, tá? Só que, assim, a gente pode imaginar o seguinte: você tem uma banheira d'água muito aquecida e cada vez mais quente, você tende a ter mais energia concentrada para ser liberado nos oceanos. Nos continentes, você tem cada vez áreas mais urbanizadas, principalmente aeroportos. Então, a tendência é você ter mais temperaturas ali, e as nuvens mais desenvolvidas verticalmente, tá? Aí vem outra discussão, será que é o homem que está causando, ou será que são... Aí é outra história, né? Se é o homem que causa ou não, não se sabe, mas que está mais quente, está mais quente. Isso... Exatamente. Está mais quente do que um século atrás, isso sim. Agora, quem é o pai ali do aquecimento, aí eu acredito basicamente que tem as duas causas antrópicas e causas naturais. Agora, qual o percentual que
cada uma tem, aí a gente tem que comprovar com dados, né? A gente não pode também simplesmente jogar como uma verdade absoluta algo que a gente precisa analisar primeiro. Tem que ter os dados, tem que ter as informações, né? Pode ser que o ano que vem a gente não tenha quase nada de turbulência, né? Aí tem que ver a causa. Por exemplo, você tem mais tempestades, você tem mais passagem de frentes, né? A corrente de jato está mais ativa pela diferença de ar frio do polo e ar tropical, tá? Aí você tem mais variações, tá? Então você tem que analisar as causas, tem que analisar os dados, o número de movimentos também, tá? Na ciência a gente tem que comprovar até o que a gente está vendo na nossa frente. Até o óbvio a gente tem que comprovar, senão não é ciência, tá? Então nem sempre a gente vai ter resposta para as pessoas, tá? Isso é o bonito da ciência e da meteorologia, né? A gente não entende tudo. Aliás, a gente entende muito pouco. E cada dia a gente está entendendo um bocadinho mais, né? Mesmo quem voa há muito tempo está aprendendo. Cada voo é diferente, né? É verdade. Cada situação é diferente, né? Por isso que é bonito, né? A nossa área é muito bonita, né? A gente está aprendendo aí, às vezes com o erro dos outros, né? Às vezes a gente aprende com acidente. Poxa, o que aconteceu naquela situação? Tá? Aconteceu de 20 passageiros estarem sem cinto. Então, você pode criar um sistema para, quando o passageiro senta, o cinto afivela imediatamente. Tá? Alguns carros têm isso. Até isso você pode imaginar. Né? Então, assim, são fenômenos naturais que a gente está procurando entender e afetam muito a segurança das operações. E é uma das causas de maior número de incidentes aí na aviação mundial. A NTSB afirma isso. Tá? Problemas de formação de gelo, problemas de turbulência, ventos cruzados, tesouras de vento, tem muito fenômeno aí para a gente estudar. E tem fenômenos que a gente conhece há pouco tempo. Né? As tesouras a gente passa a conhecer melhor nos anos 70. Antes, tesoura derrubava avião e a gente não sabia o que era uma tesoura de vento. Essas variações tão grandes, né, de direção e velocidade de vento. Tá? Então, é um eterno aprendizado. Enquanto a gente estiver aqui nesse plano, a gente está tentando entender e tentando ajudar quem está lá em cima. Né? A gente fica mais embaixo, eu né, fico mais embaixo e tentando dar uma ajuda para quem vai voar. Né? Mas sempre assim, o sinal de alerta, né? Poxa, eu vou voar para os Andes, né? A pior turbulência que eu peguei como passageiro foi próximo de São Martín de los Andes, ao norte de Bariloche, né? E assim, um monte de passageiros vomitando, né? E eu com os meus filhos, eles dando risada e eu assustado. Porque eu sabia, às vezes é melhor não saber a causa, né? Quando você sabe a causa, às vezes você já sabe que vai durar muito, né? E no meio da turbulência, aquilo parece uma eternidade, né? Você não sabe quando você vai sair. Você está no meio de nuvem, muita turbulência, muita nuvem lenticular, e você não... Poxa, nós vamos estar ao aeroporto. Aí, dali a pouco, pousou e tudo bem. Mas é interessante, em relação a esse fenômeno, conhecer as origens, né? O que causa? Como é que é o procedimento na aeronave? Aí já parte para a questão da pilotagem, né? Como é que eu faço? Cruzamento dos Andes, dependendo das informações que vocês têm, de Mendoza, né, para Santiago, vocês fazem uma rota alternativa, mais pelo sul, né? Sim, então, o voo assim, fica mais longo. Então, tem procedimento já por causa de vários problemas que já tiveram aqui, ali naquela região, tá? Então, 7 HPA, né, Edson? 7 HPA entre Santiago e Mendoza. O Pescada lembra, né, das aulas? 7 mestre, claro. Ou mais, lá do lado chileno, né? E o vento no nível 180, né? No FL 180, se for 60, 70, 80 nós, abre o olho. Só que não é um fenômeno contínuo, essa questão. Podem passar 100 pilotos ali e um só encontrar a turbulência. Né? Não é algo permanente ali, tá? Mas tem uma chance grande. Então, você tem sinais visuais,
você tem variação de pressão, você tem o vento, tá? Então, tem indicadores que ajudam o piloto. Você vai pousar tendo uma formação pesada próximo do aeroporto. Tem que abrir o olho, tá? Ah, mas o CB está a 15 quilômetros. Tá, mas ele pode gerar uma frente de rajada que atinge o aeroporto e vai causar um acidente. Pode acontecer isso. Ah, o vento está diferente em cima da montanha e na pista. Poxa, você está com uma variação ali que pode ser crítica na hora do pouso ou na hora da decolagem. E tem ocorrido acidentes, mesmo com informações mais atualizadas e mais dados. Tem mais tecnologia. Só que o ser humano continua ali passando por essas dificuldades, né? Eu não sei se o Pescada lembra de alguma situação no espírito, o Pepe, o Robert, como só comentar uma coisa. Uma pessoa me perguntou semana passada sobre isso. Ah, tá aumentando, né? Por causa desse problema do tempo. Eu falei, olha, se você não tem um estudo, se alguém não provou, não fala. Porque hoje esse youtubismo que está por aí de falso entendidos espalha uma verdade que uma coisa que quase parece verdade, as pessoas vão repetindo sem ouvir um Edson, sem ir atrás de quem realmente entende, né? Então, muita gente falando besteira. Eu falei exatamente tudo isso que você falou. Olha, aumentou o número de aviões também, onde passavam 5 aviões, hoje passam 30. Eu dei todos esses dados. Eu falei, não sei se é verdade ou não é, mas não se foi feito um estudo empírico. Precisa se fazer um estudo para se falar a verdade. E eu falo aqui o que eu gosto aqui no Asa. Se eu não sei, eu não falo. Se eu não estudar 3, 4 horas um assunto, eu nem arrisco um palpite, né? Então, muito bonito, assim, ver esse lado científico, assim. Eu me identifico com gente que nem você, que estuda, não vai falando o que acha, o que quase parece verdade. Então, parabéns, eu gosto de cientista. Bom, a diferença entre a especulação, a hipótese, a teoria e a verdade, né? Tem um monte de diferenças aí. Ah, eu posso dizer que pode ter sido isso ou aquilo, tá? Eu estou especulando possibilidades, mas isso não chega a ser nem uma hipótese, muito menos uma teoria, e muito longe da verdade. Então, a gente tem que levantar as informações para poder provar que aquilo que mesmo uma hipótese, eu acho que está aumentando por isso, por aquilo. A hipótese é uma pergunta que eu tento validar, e às vezes eu não valido. Às vezes, simplesmente, não tem validação, tá? Aquilo é totalmente furado. Aquilo que eu imaginava de verdade, a partir de uma hipótese, ela não se configura na prática, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? E a proximidade da área técnica com a área acadêmica. Isso falta no Brasil, né? A gente tem que juntar essas informações. Pegar a experiência dos pilotos, as informações dos pilotos e pegar a teoria e a gente procura casar isso para ter um resultado adequado no final da jornada, né? Então, faltam estudos, faltam dados, né? Os dados a gente está conseguindo mais do que antes, né? Eu sou de uma época que eu pegava facsímile com imagem de satélite, não era colorida, né? Simplesmente era uma folha que mostrava onde tinha nuvem ou não tinha. Eu fazia um esforço danado para entender. Hoje, com o dedo no celular, eu consigo uma imagem do mundo todo, né? Consigo animação, consigo todos esses dados. Mas se a gente tinha falta de informações, hoje a gente tem que filtrar as informações, né? Eu acho que na área do pescado, de investimento, deve ser isso. É tanta informação que se você não tiver a capacidade de filtrar essas informações, você não consegue fazer nada, né? Mas eu ainda prefiro ter mais dados do que antigamente, que a gente ia na Barça, na Mirador, né, Adalberto? Tinha que ir lá para fazer consulta. Não sei o que é isso, não conheço. E não tem versão digital, provavelmente. Ai, meu Deus. Edson. Mas ó, em suporte ao que o Edson falou, eu tive, por conta desse evento aí da turbulência, eu tive de dar algumas entrevistas, fiz aqui algumas pesquisas, né? E o Edson tem toda a razão. Nós temos hoje um pouquinho menos de 100 voos por minuto no mundo, né? 100 voos por
minuto, é mais do que um voo por segundo. Então, nós estamos voando muito mais. Então, é claro que vai ter muito mais avião enfrentando turbulência, porque tem muito mais avião voando, né? Isso é absolutamente inegável. Isso é o principal motivo pelo qual a gente tem mais relatos de turbulência, simplesmente porque tem mais avião e em mais lugares do mundo. Ponto. Ah, mas tem o aquecimento? Não, tem o aquecimento, é claro, está aí, visível, mensurável, tem efeito, claro que tem efeito, né? Como o Edson falou, pega a banheira mais quente e você vê que a água está em mais movimento do que na banheira mais fria, então é óbvio, mas o quanto que é a contribuição de cada um, e também esse aspecto de qual é a contribuição efetivamente antropogênica, né? Quanto que é o homem que contribui para isso, são questões ainda em aberto.